Frederico, o Bovespa está em queda esse ano, né? Meio que contrário a todo aquele movimento que a gente viu no fim do ano passado, um rally, ali, a bolsa subindo 20% em 2 meses. Enquanto isso, as bolsas internacionais, principalmente a americana, está indo muito bem, né? Uhum. Questão fundamentalista, assim, quando você olha a bolsa brasileira, para oportunidade de longo prazo, dá para ficar otimista? Então, quando eu olho para... Eu vejo assim, nosso mercado está com muito ruído, né? Tem muito ruído. E outra coisa, nosso mercado está com a liquidez muito baixa. Se você pegar quanto que negociava a bolsa por dia, sei lá, 3 anos atrás, no pós-Covid ali, estava negociando 30 e tantos por dia. Era um número que era quase o dobro do que está agora. Tem dias agora que negocia menos de 20, dependendo se é um feriado, véspera. Então, assim, nossa bolsa está muito leve. E o que aconteceu, tá? A gente está há 3 anos, pega aí 21, 22 e 23, e começamos 24, vendo atividade incessante de resgate dos domésticos na indústria de fundos. Tá? Você pega fundos de ações, fundos de multimercado que investem em ações, eles tiraram, sei lá, ano passado saiu uns 50 bi de fundos de ações. No ano anterior tinha saído até mais, 60 e tantos bi. Multimercado, números parecidos até maiores. Tá? Então, assim, essa contínua atividade de resgates e venda foi buscar esses instrumentos incentivados. O juro foi a 14, não pode esquecer disso, né? Foi de 2 para 14. Então, era meio óbvio que os investidores, eu quero pega uma incentivada, vai me dar mais de 1% ao mês, sem pagar imposto, olha, sem eu ter dor de cabeça, sem volatilidade. Então, não tem dúvida. Então, assim, esse fluxo levou a nossa bolsa para um valuation, que é um valuation que, para mim, não conversa com os fundamentos da nossa economia. Você está vendo a bolsa hoje negociando a 8 vezes o lucro, aproximadamente. Você olha o lucro projetado 12 meses à frente e vê o quanto que era essa estatística na média do Brasil. O Brasil já foi 16 vezes, na média 11 e pouco, e no low, quando era períodos de crise, assim, muita incerteza, quando a gente perdeu 10% do PIB, batia 7, 8 e voltava rápido para a média. A gente está há 2, 3 anos com a bolsa ali oscilando no 8. Vai 9, vai 7, vai 9, vai 7. E aí, quando eu olho para o fundamento, eu não tenho como fazer um caso pessimista. Difícil, eu não consigo, porque valuation no micro, o valuation da bolsa está muito descontado, pega a nossa média, seja no absoluto, seja relativo aos nossos pares, a gente está com um desconto muito grande. E quando eu olho para o macro brasileiro, pega, por exemplo, juros. A tendência é de queda, estamos derrubando os juros. Tudo bem, a gente tem uma discussão aqui de até onde vai o movimento, se vai até 8, se vai até 9, se vai até 10, e isso cada dia vai mudar dependendo de um dado que é divulgado, sei lá, de uma fala que é mal interpretada ou de uma decisão que afete o fiscal, mas vai cair, tá ali. Nos Estados Unidos a história é semelhante, tá? Cai também. Está lá na casa de 5 e pouco, a meta de inflação lá na casa de 2. Teve umas surpresas que nos últimos dados de inflação que deram um pouco mais de insegurança ao Fed para cortar juros, mas ainda temos um cenário base de corte de juros aí no segundo semestre, e aí vai depender muito, assim, uma discussão importante é qual é o juro real americano, se é 1%, se é 2%, é uma dúvida que a gente vai ver aí no dia a dia. Mas, então, assim, no macro, juros para baixo, PIB brasileiro, tudo bem, não é fantástico, mas não está caindo 3% como a gente chegou a ver, a gente está crescendo nossos regulares ali 2%, que não é horrível. Então, assim, atividade está ok, juros vindo para baixo, crescimento de lucros nas empresas listadas. Eu acho que teve um barulho muito grande no ano passado, que foi a questão tributária. Então, se você pegar o sell side e nós, analistas, comunidade de investimentos, a gente não sabia muito bem o que projetava. Várias empresas listadas, elas se beneficiam tem muito benefício tributário, ICMS, próprio JCP, né, juros sobre capital próprio. Essas coisas sempre foram
implícita nos modelos para os anos à frente das empresas. Então, vou modelar determinada empresa, você faz o fluxo de caixa para frente, considerando esses benefícios, a manutenção dele, ou pelo menos um período de 20, 30 anos mantendo isso, e alguns até colocavam isso na perpetuidade. O que aconteceu ao longo do ano passado foi uma revisão dessas premissas. A nova premissa é JCP acaba. Não acabou ainda está lá. Mas quando a gente olha modelos hoje, como que esse projeto daqui a 5 anos para frente? É um pouco parecido com a reforma da Previdência, na minha opinião. A reforma da Previdência demorou a sair, mas existia um consenso da sociedade e saiu. O fim do JCP, como a gente conhece, para mim também já está maduro na sociedade, é uma questão de ambiente político. Vai acabar, seja nesse ano, ou ano que vem, ou depois da eleição, não sei, mas vai acabar. Então ninguém coloca isso nos modelos, assim como uma série de benefícios de ICMS e outras coisas. Então, o lucro das empresas projetado ao longo do ano passado foi tirando isso. Então hoje a gente tem um pouco mais de conforto, assim, eu não tenho isso no preço. Certo. Isso não está no preço. Pode ser agora, ou daqui a pouco, ou mais na frente, vai acabar, então não boto isso no meu modelo. Essa é uma coisa que dá mais gordura nas projeções. Então, quando eu olho o macro, esse ano a gente não vai ter esse tipo de barulho, vou revisar o lucro, não é porque a empresa está performando mal vendas, ou porque as margens pioraram, é porque ela perdeu um benefício tributário. Sim. Então, isso saiu do preço, os números agora estão muito mais conservadores nesse aspecto, tá? Então, assim, eu olho 8 vezes o lucro com esse contexto macro, nossa, difícil. E aí tem um outro fator também que eu acho que vai ajudar muito, que é como eu falei, a gente teve um fluxo de resgates, independente do estrangeiro, né? O estrangeiro vem, vai, dos 2 últimos anos entrou mais ainda no ano de 22, mas ano passado entrou, tudo bem concentrado em 2 meses, ele vem e vai, a gente não consegue contar com isso muito bem. Mas o doméstico tem sido há 3 anos fluxo constante de saída. Quando você imigrando para as incentivadas, principalmente, renda fixa, CDB, esse tipo de coisa. Com os juros caindo e com essas novas regras que limitam o que merece, o que ganha esses benefícios tributários, então as emissões de CRI e CRA com isenção vão ficar bem menores. Então, tira um pouco essa concorrência desses papéis em relação a ativos de risco. Porque, de fato, assim, se você tem um papel que está rendendo 1 e tanto por mês sem vol, por que você vai entrar na vol da Bolsa, na volatilidade da Bolsa, sem saber quanto você vai ganhar? Volta de novo até aquele jogo, vai ter que correr um pouco mais de risco para ter mais retorno. E Bolsa, no fim das contas, é assim. Então, isso me deixa bastante otimista que deve, em algum momento, a gente deve começar a ver uma volta. Acho que a gente já vê alguns movimentos de investidores institucionais, os dados mais recentes desse último mês, fevereiro, março, já mostram uma coisa mais equilibrada, não está aquela saída desses fundos de ações, e a alocação é muito baixa. Então, eu tenho uma boa... Eu acho que a gente pode repetir o ano passado, que ano passado foi assim, né? O macro, esse contexto todo macro valia. A Bolsa ficou com a volatilidade super alta ao longo do ano. Até setembro, você olhava para trás, puxa, a Bolsa não andou nada. Aí, de repente, 2 meses, a Bolsa fechou o ano subindo 20. Eu acho que a gente tende a olhar a Bolsa no final de 24 com uma coisa parecida. A não ser que tenha um evento que não está no cenário base, sim, que mude tudo e a gente, de repente, não cresça 2, cresça menos 2. Pode ser? Eu acho que para esse ano é difícil de você mexer esse transatlântico, mas talvez. Mas então, não é... Pode, mas não é o cenário que parece que vai, né? Seria um cisne negro, assim, para uma coisa assim, tem que realmente sair dos trilhos do que a gente está hoje.